vocês para a gente fazer uma meditação hoje. Às vezes a gente tem o hábito de só ler a Bíblia, né? Mas a própria palavra nos instrui que nós devemos meditar. O que é meditar? É você refletir, ler de novo, tentar entender o contexto, tentar ver o que é que a pessoa, né, que escreveu o salmo, o versículo, o capítulo, estava dizendo. Então, hoje eu vou convidar vocês a abrir as suas Bíblias num salmo muito conhecido. Se não for o mais conhecido, alguém dá um palpite aí? Aí, ó, a Bíblia já acertou na cara. E ó que eu nem botei ainda, viu? Quem quiser abrir a Bíblia, a gente aguarda. Quem quiser acompanhar no telão, já está aí. Amém? Posso ir? Acho que quase todo mundo já sabe até de cor, né? Mas vamos lá. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva junto a riachos tranquilos. Renova as minhas forças, e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Por enquanto, nós vamos ler até aqui, queridos. Amados, eu estava pedindo direção ao Pai, né, a respeito do que falar. Só um minutinho. Abaixa o retorno, só um pouquinho. Só um minuto, amados. Erros técnicos. Pronto, resolvido. E eu estava pedindo ao Senhor, Pai, o que é que eu vou falar? A gente tem sempre um monte de mensagem prontas, né? Porque às vezes o nosso devocional, as nossas experiências já estão lá, né? Eu tenho o hábito de anotar, né? Escrever, dar notas. Então pensei, vou pegar alguma coisa que Deus falou comigo essa semana, mas não senti paz no meu coração. Aí Francis estava lá embaixo, a gente virou agora jardineiros, né, meu amor? Estava lá fazendo o nosso projeto de jardim. E aí eu falei, vou lá ver, vou ajudar. E ele, e a palavra, você não vai preparar, não? Eu falei, quem dá a palavra é o Senhor, eu estou aqui, ó, conectada, estou perguntando. E aí, quando eu estava lá plantando as minhas plantinhas, a minha vizinha colocou um louvor. E aí eu ouvindo o louvor e o Espírito Santo começou a falar comigo, no louvor da irmã lá, da vizinha. E aí eu lembrei, mesmo que eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu está ao meu lado. E eu falei, nossa, Jesus quer que eu fale do vale da morte? E aí fui perguntar para o Pai o que ele queria falar comigo. Queridos, a gente sempre fala do Salmos 23, fala, o Salmo do Senhor é o meu pastor. Mas a minha pergunta é, a gente sempre sabe que o Salmo do Senhor é o meu pastor, mas será que a gente conhece o Senhor, de fato, o pastor a quem o salmista se refere? Para a gente entender um pouquinho mais, eu pesquisei um pouco do contexto histórico. Como todos sabem, Davi era rei. Mas antes de Davi se tornar rei, ele era um pastor. Não um pastor como o bispo, né? Ele era um pastor que cuidava de ovelhas. E aí eu fui ver o porquê que ele estava falando sobre os Salmos 23, né? Eu acredito que ele estava se lembrando da rotina de trabalho de um pastor. Todo mundo aqui trabalha, né? Graças a Deus. E no nosso dia a dia do nosso trabalho, pelo menos eu, né, gente? Eu consigo tirar muitas lições e eu vejo Deus sempre me guiando no meu dia a dia, nas coisas que eu vou fazer.
E eu acredito que quando ele escreveu os Salmos 23, ele fez essa mesma analogia. Um pastor de ovelhas, ele tem uma rotina muito puxada. Porque, principalmente lá na região deles, né? São regiões desérticas. No deserto, meus queridos, é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. É os dois extremos. Então, os pastores, eles acordavam antes do sol nascer, pegavam seus rebanhos e iam procurar o que a gente conhece como oásis. Todo mundo sabe o que é um oásis? É um lugar onde tem água, vegetação, pastos, no meio do deserto. O que é deserto, queridos? Deserto é um lugar que tem areias, montanhas, pedregulhos, não há vida, quente, seco e de noite extremamente frio. Frio não é frio que a gente conhece aqui na Bahia, não, gente. É frio de -0, -1. Então, para o pastor não ter que pegar esse sol quente, ele saía antes do sol nascer com as suas ovelhas e ia em direção a esses oásis, né? Provavelmente o que Davi era o de Negeb? Eu anotei, mas eu não peguei o caderno, gente, então deleta aí. Mas ele ia sempre para esse oásis e ele passava o dia com as suas ovelhas lá. As ovelhas comiam, pastavam, e parece um pouco monótono, né? Imagina você ficar sentado o dia inteiro naquele sol esquadrante olhando os bichinhos comer. Mas não era só isso que ele fazia. Ele olhava, contava para ver se não estava faltando nenhuma, ele conduzia elas para beber água, e essa era a rotina do pastor. Mas agora vamos entender a rotina da ovelha. Queridos, a ovelha é um bichinho muito bonitinho, mas dentro, acho que de toda a criação, com certeza ela é um dos animais mais, vou falar a palavra bobinhos, é a mais bobinha que tem. A ovelha, ela é um animal extremamente dependente, ela tem uma visão péssima, ela não tem reação de defesa, e ela, gente, a ovelha é tão bobinha, que até para ela beber água, o pastor tem que levar ela num lugar onde a água é extremamente calma, porque até com o reflexo dela na água, ela pode se assustar. Então, a ovelha, e naturalmente, a ovelha ela não tem defesa. Por exemplo, se você vê um cachorro, você finge que vai jogar uma pedra nele, o que é que ele te faz? Se não for Juninho, né, porque Juninho é covarde, ele sai correndo. Mas se for um cachorro normal, né, ele vai avançar em você e vai te morder. A ovelha ela não tem esse instinto de proteção. E aí você imagina o pastor tendo que vigiar todas essas ovelhas, bobinhas, indefesas e totalmente dependentes. E aí, antes de escurecer, ele fazia o mesmo percurso de volta. Você não? O mesmo percurso de volta. Só que o sol já estava se pondo. Então, você imagina as ceguetinhas andando no meio dos pedregulhos, das estradas, às vezes, que eram montes, né? Estradas, às vezes, curtas. E o pior, os predadores estavam lá. A maioria dos predadores são noturnos, né, gente? Então, está escurecendo, o felino ele dorme o dia inteiro. Quando está escurecendo, ele vai à caça. É a hora que os animais indefesos estão lá. Então, o que faz o pastor nesta hora? A Bíblia não, né, gente? Alguns estudos falam que os pastores, eles, no caminho de volta, eles vão cantando, vão falando, porque a ovelha, ela escuta a voz do seu pastor. E ela, escutando a voz do seu pastor, ela sabe o caminho que ela tem que seguir. E ela, sabendo o caminho que ela tem que seguir, ela não se perde. E aí, se ela se distrai, o pastor dá uma cutucadinha, e até elas chegarem ao seu lar.
E eu tenho certeza que quando o pastor chega ao seu lar e ele conta o rebanhozinho dele e vê que estão todas lá, ele dorme com a cabeça tranquila, né? E as ovelhinhas também. E no outro dia, ele vai fazer a mesma coisa. E assim é todo santo dia. A gente olhando dessa forma, quando a gente lê o Salmos 23, a gente tem um outro entendimento quando a gente entende o contexto. E aí eu vou ler com vocês novamente. Primeiro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, nós somos aquela ovelhinha, indefesa, bobinha. Mas a palavra fala, o salmista fala, que o Senhor é o nosso pastor. É Ele que cuida de mim, é Ele que me conduz, é Ele que quando eu assusto na hora que eu vou beber água, tá lá, não, calma ovelhinha, vem aqui nesse cantinho. É Ele que me defende do predador. E aí ele fala, e nada me faltará. Queridos, agora eu vou trazer para a gente humano, tá? Vamos deixar a ovelhinha aqui de lado. Por que você tem se preocupado tanto? Se o seu pastor não vai deixar te faltar nada? Queridos, às vezes a gente acha que faltar nada eu quero essa roupa, eu vou comprar, eu quero isso, eu quero. O faltar nada do Senhor nada do que é essencial na sua vida vai te faltar. A palavra fala que o comer, o vestir, tudo, meus queridos, tudo que você precisa, o Senhor vai te dar. Mas nós, ovelhinhas, estamos tão preocupadas com o que comer, com o que vestir, com a conta de luz tem que pagar. Queridos, o Senhor é o meu pastor e nada do que é importante vai me faltar. E aí ele continua o texto. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva juntos a riachos tranquilos. Queridos, a ovelhinha não mastiga o dia inteiro, né? No meio do deserto, ela repousa em verdes pastos, na sombra, no vento fresco, o barulhinho da água. Quem já dormiu aqui com barulhinho de água? É gostoso, né? De vez em quando a gente põe lá na TV para dormir, né, amor? Barulho de chuva, barulho de lago. É uma delícia, gente. Então, no meio do deserto, no meio do nada, no meio da seca, a ovelha está deitada, repousando, comendo, bebendo, tirando o cochilo e sendo cuidada. Olha que fantástico, queridos. E aí ele continua. Renova minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Queridos, quando eu falo que ele saía do rebanho dele, do rebanho que eu digo, como que é o nome? É curral? Eu não sei se de ovelha é curral, tá, gente? Mas vocês entenderam. E caminhava pelo deserto. Gente, eu caminho dali da casa da minha mãe até o centro no campo, eu já morro com o sol, com a distância, que eu sei que é mínima. Você imagina caminhar no meio de um deserto, escaldante, quente. E aí ele fala, renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Queridos, todos nós vamos ter um momento em que estamos cansados. Não é um cansaço físico, que eu vou dormir e acordo plena. Temos esse também. Mas quem renova o nosso cansaço mental, físico, espiritual é o Senhor. E às vezes a maioria dos nossos cansaços são por causa do versículo 1. Porque você está com medo do que você acha que vai faltar. Queridos, não sou mais tanto, mas eu já fui uma pessoa muito ansiosa. E um dia, eu não sei aonde, se eu li, se eu ouvi, eu vi
que a ansiedade é o mesmo que você olhar para Deus e dizer: não, Pai, não é bem assim, eu não confio no Senhor. Porque a ansiedade eu confio, mas existe um mas depois. Eu luto constantemente com a ansiedade. Meu marido está de prova. Mas eu não aceito. E eu tenho vivido um tempo de paz nessa área na minha vida. Porque tem dia que eu me dou uma de doida lá em casa e eu boto a mão na minha cabeça, não sei o que é, né? Boto a mão na minha cabeça e falo: Deus, eu não aceito isso, porque a tua palavra fala isso. Ou eu vivo, ou eu não vivo. Não tem lógica? As duas coisas não podem estar juntas? Então, queridos, o Senhor, Ele nos renova. E o renovar, queridos, tem que ser algo sem vergonha. É você chegar e falar: Pai, eu sou assim. Pai, eu acho que o que eu quero é melhor do que o que o Senhor quer para mim. É a sinceridade. Às vezes a gente tem vergonha de contar para Deus, como se Ele não soubesse. Mas Ele só pode fazer se você conta. É igual pai e mãe. Não sou, mas sou filha, então eu também sei. Tenho propriedade para falar. O pai e a mãe sabem, às vezes, o que o filho está passando, ou o que o filho quer. Pronto, vamos botar dessa forma, né? Os pais aí vão saber. Se o filho chega e não fala para você, Deus sabe das nossas necessidades, queridos. Mas Ele quer que nós falamos para Ele. Nos expressamos na presença dEle. A gente vive um tempo em que os filhos têm vergonha de falar com o pai. Eu não estou dizendo o pai terreno, eu estou falando do pai celestial. Como que eu tenho vergonha de falar com meu pai? Como? Não podemos, gente. A transformação, a mudança de vida, só existe a partir do momento que eu abro a minha boca e falo ao Pai as minhas necessidades. E aí ele continua aqui, né? Renova minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Assim Ele honra o seu nome. E aí eu vou chegar aqui no tema da nossa meditação, que é: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Algumas versões falam: mesmo que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, eu acho que o salmista, nesse versículo, ele falava realmente da nossa, novamente, né, da vida cotidiana. O vale da sombra da morte pode ser uma perda que você teve, pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser até um tratamento de Deus. Só que ele continua aqui. Mesmo, o que é mesmo? Mesmo eu sabendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que Ele me faz revoltar em vez de espaço, que Ele renova as minhas forças. Entretanto, porém, todavia, se eu passar pelo vale da sombra da morte. São os tempos ruins, queridos. Todos passamos pelo dia mau. A Bíblia nunca escondeu isso de ninguém. E aí ele continua: não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Às vezes a gente acha que não ter medo é você não sentir nada. Gente, todo mundo tem medo. O medo é natural, o medo é até defesa. Às vezes, porque você tem medo de algo, é uma barreira natural do ser humano. Por exemplo, você chega na beira de um precipício. O que te faz você não continuar andando? É o medo. Porque você sabe que você vai cair, se você cair, você vai machucar. Então, queridos, você passar pelo dia ruim, não existe,
não significa que você não vai ter o sentimento do medo. O que não pode acontecer é o medo te travar, te paralisar, te impedir de caminhar, de ir. E aí ele continua: pois tu estás ao meu lado. Gente, eu não sei se vocês observaram aqui uma coisinha. No versículo 1, 2 e 3, ele se refere à pessoa, né? O Senhor, né? Se refere a Deus. Mas no versículo 4, ele já traz Deus como algo que está ao lado dele. Ele não está mais se referindo. Porque aqui ele fala, ele me faz, ele isso, ele aquilo. Mas aqui ele fala, pois tu estás ao meu lado. Nesse momento, ele parou de citar o pai e ele se colocou como aquela ovelha. A ovelha tem medo, porque ela é indefesa. Você acha que ela não passa susto? O tempo todo. Mas o Senhor está ao lado dele. Por isso, o medo não trava. Vai com medo, porque o Senhor está ao teu lado. E aí ele continua. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ninguém gosta dessa parte. Ninguém, nem eu. Estou brincando. A tua vara e o teu cajado. Queridos, o cajado é uma madeira como se fosse uma interrogação, que todo pastor carrega quando ele está no seu trabalho. E o cajado, ele tem algumas funções. Uma das funções do cajado é disciplinar. Outra função do cajado é proteger. E a outra função do cajado é resgatar. Um instrumento de trabalho, 3 funções. Gente, tem horas que por mais que a índole da ovelhinha seja essa, de um bichinho indefeso, tem umas bichinhas que são teimosas. Na hora que é para andar em fileirinha, ela não anda. O pastor fala, não vai para aquele lado, porque ali tem perigo, e ela vai. E aí tem hora que o pastor, por amor, ele tem que dar uma cajadada nas perninhas da sapeca. E às vezes aquela patinha quebra, queridos. A gente, né, que gosta de animais, a grande maioria, né, a nossa cultura brasileira, acho que se eu visse uma cena dessa, eu ia ficar louca. Cadê o órgão que cuida aqui da proteção do animal? Cadê? Mas da mesma forma que o pastor às vezes tem que dar o pá na perninha da ovelhinha e machuca, é o mesmo pastor que pega ela com carinho, enrola a patinha dela na faixinha com remédio e faz todo o percurso de volta carregando ela no colo. Isso é uma prática comum dos beduínos, né, que é o povo que hoje faz. Até hoje essa prática existe. A gente se escandaliza às vezes. Eu mesmo, quando eu vi essa ilustração, eu, misericórdia, Jesus, eu não quero nem ver um negócio desse, porque eu choro, eu brigo com a pessoa, eu faço aquele barraco, né? Mas, queridos, às vezes, o nosso pai tem que dar umas nas nossas perninhas. É uma disciplina, mas é uma disciplina com amor. Porque essa atitude do pai me livra do mal, me livra de eu cair num precipício porque eu sou afoita, me livra de um predador que está logo ali e o meu pastor está vendo, mas eu estou igual bobo andando e não estou vendo me atacar. Me livra de tantas coisas. Então, essa é uma das funções do cajado. A segunda função do cajado é a proteção.
É o cajado que conduz. Quando a ovelhinha está indo mais para cá, ele dá um tutu, para cá, para cá. Ah, tá, é aqui. É o que protege ela de não andar para a esquerda nem para a direita, andar sempre no caminho certo. E a terceira função do cajado é resgatar. É aquela parte da curva. Quando uma ovelha cai num buraco, num precipício, onde o pastor não tem como alcançar com as suas mãos, entenda, gente, que o lugar que eu estou falando, imagina um lugar que tem muitas pedras e areia, aquela coisa, e quente. É esse o nosso cenário do caminho de volta. Então, quando ele não alcança, o cajado é essa ponte, é essa extensão, onde ele consegue resgatar a ovelha. E aí ele continua aqui: a tua vara e o teu cajado me protege. Algumas versões falam consolam. Ao mesmo tempo que parece ser uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, é boa, por mais que eu não entenda no momento. Acho que quem é pai faz muito isso, né? Quem é o pai que gosta de botar um filho de castigo? Nenhum. O pai às vezes sofre mais do que a criança. Mas aquilo faz parte da educação, faz parte do desenvolvimento para ele entender limites, respeito, entre outros. Não sou pedagoga, né? Então nem vou continuar, que as pedagogas estão me olhando. E aí, queridos, quando eu acho assim, na minha visão, quando ele se dá conta que mesmo Deus sendo tão bom, cuidando, protegendo, suprindo, e mesmo quando ele estiver passando pelo vale da sombra da morte, e mesmo que no momento do vale da sombra da morte ele tenha que levar uma cajadada, eu acho que quando ele cai a ficha, ele, meu Deus, que amor é esse? Aí ele continua o texto. Eu acho que quando ele entende a importância dele com o pai, da importância da ovelhinha com o pai, ele fala: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Eu acho que ele se motivou tanto, se encheu tanto, tipo assim, né? Nossa, gente, Jesus faz tudo isso por mim, Deus faz tudo isso por mim. E aí ele continua: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Tipo assim, gente, o amor de Deus é tão grande que até se os meus inimigos se levantarem contra mim, não vai me abalar. Por quê? Porque o meu pastor está comigo. E aí ele continua: certamente. O que é certamente, querido? Certamente é certeza. Eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Queridos, vocês entenderam o que foi que rolou aí no versículo inteiro? Ele estava fazendo uma analogia com a vida dele, mas quando ele chegou no dia mau e ele entendeu que tu estás comigo, não teve mais limitação para esse homem. Bota o inimigo, bota a circunstância, bota o que for, porque nada mais me abala. E aí ele fala: eu tenho certeza que todos os dias a bondade e o amor me seguirão, todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para sempre. Queridos, quando a gente sabe com quem a gente está andando, nada é barreira para você. Ai, Vanessa, eu não vou ter problema. Vai, meu filho, eu tenho um monte. Eu não vou ter dias ruins. Vai. Mas Ele está comigo, aonde eu andar. Se eu estiver indo pelo percurso errado, Ele me puxa. Se eu não estiver fazendo a coisa certa, Ele me resgata. E se eu precisar ser moldada para que eu seja protegida, amada e que eu venha crescer, e Ele me dá um pact nas minhas pernas, mas Ele está comigo, queridos. O deserto com o Pai é outra coisa, é outro nível. E o que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Lembre-se quem é o seu Senhor, quem é o seu pastor. Lembre-se das vozes que você tem ouvido. A ovelha, ela não segue outra voz a não ser a voz do pastor.
E a gente está vivendo um tempo que a gente tem muitas vozes, muitos evangelhos fáceis, sem luta, que você pode fazer tudo, que não tem mudança de caráter, que não tem mudança de vida. Queridos, se vocês ouvirem isso, sai fora. O que está fora da palavra não é a palavra de Deus. Deus não tem conivência com isso. E lembre-se, queridos, que o Senhor é quem te guarda, é quem te protege, é quem te conduz, é quem te coloca no deserto e é quem te tira do deserto. E Ele faz tudo isso por amor. Amém, queridos? Os meninos vão entoar um cântico. Vou tentar colocar a letra aqui para vocês. Medite, mesmo queridos. que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de algo acontecer, mesmo que eu me encontre ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Sei que seu amor é duradouro e para sempre. Eu sei que seu amor é para mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor Por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei que posso. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim e mesmo se me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Presta atenção nessa letra, queridos. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, seu amor Forma por mim inabalável. permanecerá. seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam,
eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Amados, essa letra é muito bonita e bem coerente com o que nós meditamos essa noite. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Não deixe que nada te distraia. Feche seus olhos. Se você sentir a necessidade de pedir perdão ao Senhor pelas vezes que você colocou o seu pastor de lado. Seu pastor que eu falo não é o bispo não, tá, queridos? Mas se aplica a ele também, tá? Que você deixou de confiar no Senhor. Que você deixou as circunstâncias te abalarem e balançarem a sua fé. Feche seus olhos, queridos. Não olha para mim não, nem para os meninos que estão cantando. Olhe para dentro de você. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. E a palavra fala que o homem deve examinar a si mesmo. O que é você examinar a si mesmo? É você olhar para dentro de você. Pode ser que eu não saiba quais são os seus pensamentos, eu não sei. Às vezes nem o seu cônjuge sabe. Mas o Senhor sabe qual tem sido as suas lutas internas, qual tem sido as suas inseguranças, qual tem sido os seus medos e qual tem sido os seus desertos. E quantas vezes a gente duvidou, eu já duvidei, que o Senhor estava passando pelo deserto comigo. Quantas vezes eu deixei o meu a minha sabedoria limitada, me desmotivar na minha caminhada e na minha confiança com o Pai. Quantas vezes eu achei que o Pai não estava suprindo as minhas necessidades. Esse é o momento, querido. Abra a tua boca. Peça perdão ao teu pai, ao teu pastor, pelas tantas vezes que você agiu dessa forma com ele. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos a noiva do Pai. E nós temos que entender que a nossa confiança vem dele, que a nossa dependência vem dele, que a nossa alegria, que a nossa motivação, que a nossa força, que a nossa saúde vem dele. Por mais forte que você seja, por mais inteligente que você seja, se o teu pastor não estiver do teu lado, você não é nada. Você é alguma coisa porque você tem um pai amoroso, porque você tem um pastor que te ama, que te conduz, que te direciona, que te leva do outro lado do mundo se for preciso, para te fazer deitar em verdes pastos, descansar e beber das águas tranquilas. Por que você tem duvidado? Por que você tem duvidado? Imagina o coração do teu pai ao ver você duvidando dele, duvidando que é ele que faz, duvidando que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quem é você? Quem é você? Desperta, igreja. Se humilhe diante do Senhor. Organiza a tua casa. Organiza a tua vida.
É tempo de voltar e recomeçar. Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que o seu compromisso com o Pai se tornou só o domingo à noite? Ele não quer que você venha para o culto para cumprir uma rotina religiosa. Ele quer intimidade. Ele quer comunhão, Ele quer presença. Mesmo que eu ande, Você não está sozinho. mesmo que eu vá Você não está sozinho. sem direção, Você tem um pastor mesmo que eu canse que cuida de você, lutar, que te vou guia esperar e que te algo direciona. acontecer.
que eu amo.